uma das figuras mais marcantes da história dos Estados Unidos e também do mundo, Abraham Lincoln. Mas, afinal, quem é esse homem? Por que ele é tão lembrado até hoje e o que podemos aprender com sua vida e liderança? Fica comigo até o fim desse vídeo e você vai entender por que Abraham Lincoln virou um símbolo de liberdade, coragem e integridade. Abraham Lincoln nasceu em 12 de fevereiro de 1809, em uma cabana simples. Ele veio de uma família humilde. Seus pais eram agricultores pobres e, desde pequeno, Lincoln enfrentava dificuldades. Ele quase não teve acesso à escola formal. Estima-se que ele tenha frequentado, no máximo, 1 ano de aula ao longo de toda a sua infância. Mas isso não o impediu de aprender. Pelo contrário, Lincoln era extremamente curioso e determinado. Ele estudava por conta própria, lia tudo o que encontrava, livros, jornais, discursos, e aos poucos foi formando um pensamento crítico muito sólido. Na juventude ele trabalhou como lenhador, barqueiro, balconista e até chefe dos correios. Aos poucos foi se envolvendo na política e também estudou direito por conta própria, até se tornar advogado. Mas não pense que foi fácil. Ele enfrentou muitos fracassos, perdeu eleições, foi rejeitado e sofreu derrotas. No entanto, ele continuou tentando, sempre com persistência. Esse é um dos primeiros ensinamentos que Lincoln deixa, a importância de nunca desistir. Aos 25 anos, foi eleito para o Legislativo do estado de Illinois. Anos depois, em 1846, conseguiu um assento na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. Mas foi em 1860 que sua vida deu uma virada definitiva. Lincoln foi eleito o 16º presidente dos Estados Unidos da América. E foi exatamente nesse período que o país estava à beira de uma guerra civil. A única questão que dividia os Estados Unidos naquele momento era a escravidão. O Norte queria acabar com ela, já o Sul queria manter. A tensão era tanta que, após a eleição de Lincoln, vários estados do Sul queriam se separar da União, formando os Estados Confederados da América. Era o começo da Guerra Civil Americana, também conhecida como a Guerra de Secessão. Lincoln se tornou presidente em um dos momentos mais difíceis da história do país, mas ele se manteve firme na sua missão: preservar a união dos estados e acabar com a escravidão. Em 1863, no meio da guerra, ele assinou a famosa Proclamação de Emancipação, um decreto que libertava escravizados nos estados que estavam em rebelião contra o governo. Esse foi um passo crucial para a liberdade, ainda que simbólico naquele momento. Mas a intenção estava clara. O presidente dos Estados Unidos era contra a escravidão e estava disposto a lutar por isso. E foi nesse mesmo ano, em 1863, que ele fez um dos discursos mais famosos da história americana, o discurso Gettysburg. Foram apenas algumas frases, mas elas marcaram para sempre a história do país. Lincoln disse, abre aspas, o governo do povo, pelo povo e para o povo, jamais desaparecerá da face da terra. Fecha aspas. Essas palavras resumem perfeitamente o ideal democrático que Lincoln tanto defendia. A Guerra Civil terminou no ano de 1865, com a vitória do Norte. A escravidão finalmente foi abolida, com a aprovação da 13ª emenda à Constituição dos Estados Unidos. Lincoln havia alcançado aquilo que muitos achavam impossível: preservar a união do país e pôr fim à escravidão. Mas, infelizmente, ele não pôde ver os frutos do que construiu. Apenas 5 dias após o fim oficial da guerra, em 14 de abril de 1865, Abraham Lincoln foi assassinado enquanto assistia a uma peça de teatro em Washington, a capital do país. O assassino foi John Wilkes Booth, um ator e simpatizante do Sul, que não aceitava as mudanças promovidas por Lincoln. A morte de Lincoln abalou profundamente a nação. Ele se tornou um mártir da liberdade, um presidente que deu a vida por seus princípios.
Seu legado foi tão forte que até hoje ele é lembrado como um dos maiores líderes da história. Sua imagem está estampada na nota de $5 e esculpida no Monte Rushmore, ao lado de outros grandes presidentes. Mas o que fez de Lincoln um líder tão admirado não foi apenas o fato de ter vencido a guerra ou assinado uma lei importante. O que o tornou grande foi sua postura diante da adversidade. Lincoln era humilde, honesto e justo, e acreditava profundamente que todos os seres humanos nascem livres e iguais. Ele não governou pensando em agradar a todos. Ele governou guiado por sua consciência, pela ética e por aquilo que acreditava ser certo, mesmo que isso colocasse em risco. Hoje, o mundo ainda é cheio de intolerância e conflitos, mas a história de Abraham Lincoln continua sendo uma fonte de inspiração. Ele nos ensina que a mudança é possível, e que a justiça vale a pena, e que a verdadeira liderança não está no poder, mas no exemplo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E me conta nos comentários o que mais te chamou a atenção na história de Abraham Lincoln. E até a próxima. Tchau!